Olá, professores, olá, coordenadores pedagógicos, estudantes de pedagogia. Meu nome é Vera Lúcia Colognesi. Tenho gravado alguns vídeos a respeito da minha prática enquanto eu estava nativa. Hoje eu estou aposentada e estou compartilhando com vocês algumas práticas que eu fazia enquanto professora, enquanto coordenadora, enquanto formadora. Então, eu vou trazer hoje para vocês um tema bem interessante, né, que nos preocupa muito, que é a questão da avaliação escolar, né? Então, essa questão que nos preocupa tanto, e a BNCC ela vem trazer algumas contribuições a respeito das avaliações. E ela fala que a avaliação, nesse contexto, ela tem o objetivo de fazer uma análise global e integral do estudante. Então, ela tem uma preocupação muito grande nessa questão de ver o aluno como um todo, né? Então, nesse ponto, você pode utilizar, por exemplo, a avaliação formativa, tá? Que é um dos tipos das avaliações, tá? Então, a avaliação formativa é aquela que vê o aluno como um todo, você vê o aluno todo dia, vê o que ele já sabe, vê o que ele precisa saber, quais são os passos seguintes que você precisa tomar, né? Considerando os contextos e as condições de aprendizagem dos alunos, onde é que esse aluno está, o que é que ele traz para a gente, qual é o espaço que ele vive, como que esse bairro, essa comunidade, quem é esse aluno, né? Fazendo registros como referência para melhorar o desempenho escolar. Então, assim, sempre registrando, né, o que a gente precisa, o que você tem em mãos para poder avaliar esse aluno, tá? Então, nós temos 3 tipos de avaliação: avaliação formativa, avaliação somativa e uma avaliação diagnóstica. Eu vou explicar cada um. Então, o que é uma avaliação formativa, né? Então, essa que está falando ali na BNCC, né? E ela é uma avaliação, como o próprio nome diz, é formação desse aluno, né? Como é que esse aluno está se formando? Como é que esse aluno está se comportando, né? Então, ela estimula uma visão panorâmica do ensino e da aprendizagem, tá? Então, você vê o aluno como um todo. Ainda que o foco continue sendo, nesse processo, continue sendo o aluno, a avaliação também reflete a prática pedagógica. Como é que eu estou trabalhando esse aluno? Que intervenções que eu faço? O que mudanças eu faço desculpe, nesse conteúdo para que esse aluno aprenda mais. A avaliação formativa, ela possibilita aos professores acompanhar as aprendizagens dos alunos, ajudando-os no seu percurso escolar. É uma modalidade da avaliação fundamentada no diálogo, né, que possui como objetivo o reajuste constante do processo de ensino. Então, é conversar com esse aluno, mostrar para ele os seus objetivos, mostrar para ele o conteúdo que você está dando para ele, como é que ele se comporta diante desse conteúdo. Você pode, nesse caso aqui, fazer uma rubrica, né? O que é a rubrica? É uma forma de avaliação que o aluno se autoavalia, que o professor avalia este aluno, que ele avalia o seu trabalho também, tá? Eu vou fazer um vídeo, ainda está em formação, né? Ainda está em projeto, sobre a rubrica, tá? Então, o que é a rubrica? Você vai fazer ali uma escala de valores, né? Do maior para o menor, ou tanto faz, vamos supor, do 1 ao 5, do 1 ao 4, e aí você vai colocar os seus conteúdos e você vai fazer a autoavaliação, né? Por exemplo, você vai dar uma produção de texto e esse aluno vai se autoavaliar. Então, você coloca lá como critério. Primeiro critério, que é o valor 5. Consegui produzir um texto, usei a pontuação adequada, usei ortografia, o texto tem coerência, tem coesão, então ele vai ter a pontuação 5. Numa pontuação 4, produzi o texto, mas eu não me preocupei com a pontuação, mas eu me preocupei com a ortografia, tá? E aí vai indo até o grau 1, né? Não, o meu texto não ficou bom, eu não usei pontuação, eu ainda não sei usar pontuação, não consigo usar a ortografia corretamente. Então, é uma forma de você ir acompanhando esse processo de aprendizagem desse aluno. Então, essa é a formativa, né? E aí eu tenho aqui a somativa. A somativa é a que a gente faz no dia a dia, né? É a nossa prática. Ela tem como finalidade avaliar quais foram as habilidades e competências adquiridas pelo aluno ao final de um processo educacional. A BNCC vai falar muito de habilidades e competências, tá? Então, você tem lá um conteúdo e se você tem diversas habilidades para serem desenvolvidas.
E aí você vai avaliar, eu consegui desenvolver essa competência? Eu consegui desenvolver essas habilidades? Tá? E aí você pode fazendo uma avaliação desse processo. A avaliação somativa, ela classifica os alunos, acho que a gente não pode fugir disso, né? Nós temos as instituições, nós temos a escola, né, o boletim escolar, o que você avalia esse aluno. Então, são as cobranças que nós temos e que a gente precisa cumprir. Né? Então, através dos rendimentos alcançados por meio de provas bimestrais ou semestrais, seja lá qual for o sistema de avaliação da sua rede, você precisa dar conta dessa avaliação, né? E aí, a avaliação diagnóstica, que no caso aqui, eu particularmente acho que é a mais importante, que é aquela que nos acompanha no dia a dia, é aquela que dá as evidências do que eu preciso e o que eu não preciso fazer, do que o aluno já sabe, o que ele precisa aprender ainda, o que ele ainda precisa conhecer, e quais as intervenções que eu vou fazer, quais as atividades que eu vou dar para ele melhorar o seu desempenho. Então, é literalmente um diagnóstico. Né? Ela dá um feedback para os educadores, mostrando os tópicos que os estudantes apresentam, maior dificuldade e auxiliando assim na priorização dos assuntos que devem ser tratados, de modo a garantir que eles consigam progredir. Então, nós podemos dizer que a avaliação diagnóstica ela possui 3 objetivos principais. Primeiro, identificar a realidade de cada turma e especificamente de cada aluno. Ela tem essa condição, você vai fazer uma avaliação individualmente, mas você também vai avaliar a sua sala de aula. Então, se você tiver um conteúdo, por exemplo, que você dá esse conteúdo e aí você vai fazer uma avaliação. Você vai ver, você vai ter um olhar individual e um olhar para a classe toda. Né? Esse conteúdo foi satisfatório? A maneira como eu dei esse conteúdo foi satisfatória ou eu preciso mudar alguma coisa e retomar esse conteúdo? Segundo, observar se os alunos estão desenvolvendo ou não as habilidades cobradas para os processos de ensino-aprendizagem. Volto a falar lá das habilidades. Eu tenho habilidades a serem desenvolvidas segundo a BNCC. Então, não basta eu trabalhar as habilidades, mas eu não avaliar de tempo em tempo se isso está sendo eficaz ou não. Refletir sobre as causas das dificuldades, definindo assim as ações necessárias para trabalhar as defasagens encontradas. Então, é um diagnóstico onde eu percebo o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, quais as intervenções que eu tenho que fazer ou em cada aluno ou na minha sala. Como é que eu posso melhorar a maneira de eu dar esse conteúdo? A maneira que eu dei, de repente, eu preparei uma sequência didática, essa sequência didática não foi satisfatória. Eu preciso rever isso, eu preciso fazer isso novamente, mas de que maneira eu vou fazer? A avaliação diagnóstica ela é bem interessante, né? O Cipriano Luquezzi, ele dá um exemplo bem interessante, né? Ele fala lá de uma pessoa, ela tem alguns sintomas e ela vai ao médico. Aí chega lá, ela, olha, eu estou com um pouquinho de tosse, né? O médico examina e faz um diagnóstico. Olha, você vai voltar para casa, daqui a uma semana você vem. A pessoa volta, daí uma semana, olha, minha tosse piorou um pouquinho, eu estou com um pouco de febre, né? O médico examina novamente, faz um diagnóstico, mas manda esse paciente para casa novamente. Semana seguinte, o paciente vem muito pior, olha, estou piorando, né? Estou com muita tosse, está piorando, né? Estou com dor no corpo e etc. Né? O médico faz novamente a avaliação, faz um diagnóstico, né? E manda esse paciente para casa. Né? Bom, o final a gente pode até prever. Né? Então, não adianta eu fazer um diagnóstico se eu não faço a intervenção necessária. Eu tenho que fazer esse olhar para esse aluno, volto lá na avaliação formativa, onde eu olho esse processo dia a dia, se ele está acompanhando. O diagnóstico é quando eu chego já no final. Né? A formativa é quando eu olho esse dia a dia. Tá? E eu acho que é isso, né? A avaliação é aquilo que nos persegue o professor, percebe o aluno sempre, né? E aí eu vou um pouquinho lá para a sondagem, quando a gente faz sondagens dos alunos em alfabetização. Né? Aquele que tanto nos preocupa, que é a primeira vez
né, teoricamente, que ele chega numa escola onde ele vai precisar aprender a ler e escrever, embora ele tenha lá um processo na educação infantil, e esse processo precisa ser continuado. A BNCC, ela fala muito disso, né? O ensino fundamental, ele precisa dar continuidade ao que esse aluno já aprendeu no ensino, no ensino infantil, né? Vale muito a pena um intercâmbio entre os professores, né, do ensino infantil e do ensino fundamental, lá no primeiro ano, o que é que esse aluno sabe, o que é que ele já fez, como é que ele se relaciona com a leitura, como é que ele se relaciona com a escrita, e outras séries também, né? Eu acho que a gente sempre precisa ter um intercâmbio com o professor do ano anterior. Isso é uma avaliação que se faz também, né? E aí, quando é que a gente faz, por exemplo, uma sondagem, né? Seja qual for o ano? No início do ano letivo, você precisa, lá nos primeiros dias, fazer uma sondagem para você poder elaborar o seu planejamento, elaborar as suas modalidades organizativas, elaborar as suas atividades, como é que eu vou fazer, esses alunos chegaram com tais questões que eu preciso trabalhar, né? Eu posso fazer bimestralmente, ou sempre que eu achar necessário, né? Normalmente nós fazemos as avaliações bimestralmente, né? Às vezes mensalmente, né? Mas se eu perceber que eu tenho alguma questão ali que eu preciso avaliar, eu posso fazer uma avaliação, sim, né? Aí, no caso, eu vou mostrar aqui especificamente uma avaliação diagnóstica das fases da alfabetização. Seu aluno chegou lá no primeiro ano e você precisa saber em que nível ele está. Não se trata de rotular a criança, mas se trata de observar onde essa criança está e o que essa criança precisa. Que tipo de atividades eu vou precisar. Então, como é que eu faço uma avaliação diagnóstica num aluno de alfabetização? Um aluno que eu preciso ensinar a ler e escrever. Tá? Então, eu preciso fazer aqui, no caso, individualmente. Né? Eu preciso criar um ambiente tranquilo para a aplicação da sondagem, que não haja interferência, que não haja material escrito na sala. Exige tempo, paciência e organização. Então, não é uma avaliação que se faz ali rapidinho, a gente precisa de ter tempo para fazer a avaliação desse aluno. A gente precisa fazer anotações criteriosas, né? Então, por exemplo, eu tenho lá o aluno, eu pedi para que ele escrevesse boneca. Ele vai escrever boneca e ele vai apagar, ele vai escrever novamente, ele vai apagar, ele vai acrescentar letras, isso tudo eu preciso observar. E aí, no caso, quando eu pedi para que ele faça a leitura, então eu preciso, se ele fizer uma leitura correndo, eu peço para que ele use o dedinho para ler, né? Se ele fizer uma leitura corrida, né? Correndo o dedinho, você vai fazer uma setinha embaixo, né? Corrida, tá? Se ele fizer uma leitura pontuando sílabas, então você vai fazer uma setinha para baixo. Então, se ele leu boneca, mesmo que tenha sobrado letras, desculpe, você vai colocar ali as setinhas para baixo. Boneca é uma informação extremamente interessante para você. Deve ser realizada sem referência ou interferência de qualquer natureza. Então, você não pode interferir. Perguntar, tem certeza que é isso que está escrito? Não. Você pode dizer, já terminou? Né? Aí sim, mas você não vai dizer assim, tem certeza que essa letra, né? Leia novamente, não pode, é o que o aluno apresenta naquele dia. Use folhas de papel em branco sem pauta, no caso das sondagens. Pense em uma situação comunicativa na escolha das palavras. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Significa que você tem que escolher palavras do mesmo campo semântico. Use palavras do mesmo campo semântico, é isso, né? Sendo uma polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba, uma monossílaba, ditando nesta ordem. Tá? E aí, o que você vai fazer depois da sondagem? Aquilo que eu disse, não basta fazer a sondagem e deixar ela guardada, né? Você vai fazer análise dos resultados. De preferência, faça com seu coordenador, faça com o seu colega de série, né? Bem interessante. Aí você vai organizar os dados, né? O que significa organizar os dados? Você pode fazer uma tabela das hipóteses, né? Por exemplo, você coloca lá o nome dos seus alunos e você coloca lá em cima. Eu colocava assim, primeira sondagem, né? Que é aquela que você faz independente do trabalho, né? Primeira sondagem, depois primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro e quarto. Então, essas são as periódicas. Não significa que você não vai fazer algumas entre elas, tá? E aí você pode colocar legenda. Então, você pode colocar legenda colorida. Então, por exemplo, alfabético, azul, silábico alfabético, verde,
silábico, amarelo, pré-silábico, vermelho. Aí você vai pintando as coluninhas e essa tabela você vai guardando para você e você vai fazendo periodicamente e você vai acompanhando pelas cores ali como é que o seu aluno está se comportando, se ele está evoluindo. E aí, planejar as estratégias, que é o mais importante, tá? E aí, o que você pode fazer? Né? Que tipo de estratégias você pode usar? Você pode usar agrupamentos produtivos, e aí a gente precisa estudar muito bem quem a gente põe com quem, né? Que tipo de atividade a gente vai oferecer para esse aluno. Atividades com diferentes níveis de complexidade. Então, por exemplo, eu preciso colocar um pré-silábico com um silábico, um silábico com um silábico alfabético, um silábico alfabético com um alfabético. E, além de tudo, eu preciso pensar em quem eu coloco com quem, né? Às vezes a gente faz uma dupla e a química não funciona, às vezes eles não se dão bem, o aluno não gosta de fazer parceria com aquele colega, às vezes ele faz atividade sozinho e não coopera com o outro, não troca, não faz as trocas que a gente gostaria que fizesse. Então, a gente precisa fazer um estudo detalhado de quem a gente coloca com quem e que tipo de atividade a gente vai oferecer para eles, tá? Tudo que possa contribuir no processo de alfabetização, a gente precisa fazer, são as atividades. O que eu vou dar? Qual atividade vai ser interessante? Preveja durante o ano outros momentos de diagnóstico. Então, aí, a gente, às vezes, percebe que o aluno avançou rapidinho, então faz uma avaliação, e aí você já pode colocar lá no seu portfólio que aquele aluno avançou, e aí você tem uma avaliação do começo do ano, uma avaliação daí um mês, que esse aluno já avançou, já é um documento que você tem, tá? Eu tenho vídeos que eu falo sobre portfólio, que ele é bem interessante também para a gente poder organizar o nosso material. Tá? E aí eu tenho algumas sugestões, né? Então eu tenho lá, ó, por exemplo, aqui estou falando de sondagens de alunos de alfabetização, tá? Então eu peguei aqui bichos, né? Meu campo semântico foram bichos. Então, centopeia, joaninha, formiga, minhoca, abelha, lesma, grilo e rã. Você pode pegar só 4, tá? Uma de cada um, tá? E aí você coloca lá, a formiga mora no jardim. E aí você vai ver se, por exemplo, quando ele escreveu formiga lá em cima, se ele continua escrevendo formiga aqui embaixo. É uma observação que você precisa fazer. Aí uma outra sugestão, aqui é comida, né? Mussarela, escarola, tomate, palmito, presunto, alho, atum. Aí faltou aqui uma uma monossílaba, né? Então, você pode escolher lá uma monossílaba, tá? Comemos pizza de mussarela com tomate. Então, você vê lá se ele conserva a palavra que ele escreveu. Refrigerante, mortadela, presunto, manteiga, queijo, suco e pão, tá? No lanche de hoje, teremos pão com mortadela, tá? Mesmo processo. E aí você pode fazer uma avaliação diagnóstica para os outros anos e séries, né? Então, quando eu tinha quarto, quinto ano, terceiro também, né? Eu fazia uma produção de texto, uma interpretação de texto, uma ortografia, né, uma avaliação lá, observava, na verdade, né, a ortografia, a pontuação, coerência, coesão, né, um pouquinho da gramática, fazia essa observação para eu poder fazer uma avaliação, tá? Então, era interessante para a gente poder fazer depois a sequência de trabalho. E da matemática, você pode fazer uma situação-problema, operações, perceber se ele tem domínio de tabuada, etc. O que você acha interessante para aquela série lá. Então, é interessante que você faça uma avaliação diagnóstica lá no comecinho do ano para saber o que é que você vai precisar fazer no seu planejamento, o que você vai planejar, como é que você vai planejar, e é muito interessante. Tá? E aí espero que eu tenha contribuído um pouquinho sobre a avaliação, e aí eu tenho outros vídeos que eu já preparei, né, BNCC e o alfabeto, por que ensinar o alfabeto, como ensinar o alfabeto, quando ensinar o alfabeto, são as nossas questões, né, a BNCC, as modalidades organizativas, é bem interessante, porque eu vou fazer uma introdução da BNCC, vou falar sobre o PP da escola, sobre o planejamento, e aí, como é que a gente organiza, eu vou falar sobre rotina, então como é que a gente organiza essas modalidades, como é que a gente organiza o nosso conteúdo? É muito conteúdo, às vezes a gente começa lá no comecinho do ano e fala, nossa, mas o ano é longo, eu vou conseguir dar conta do conteúdo, e aí
chega no final do ano, a gente percebe que não deu conta. Então, organizar o trabalho através das modalidades organizativas ajuda demais. Então, eu vou dizer lá para vocês o que é um projeto, o que é uma sequência didática, o que é uma atividade permanente, e aí o que é uma rotina, como é que você coloca tudo dentro da sua rotina para você poder acompanhar o seu próprio trabalho, né? Eu tenho um vídeo sobre alfabetização através do livro infantil, bem interessante também, é uma dica ali sobre um trabalho, sobre um livro, tá? Você pode escolher outros livros, mas fazer umas sequências didáticas com esses livros, focando a alfabetização. Eu tenho uma revisão de textos bem escritos, né? E aí você fala, mas o texto está bem escrito, por que que eu vou fazer uma revisão? Olha, gente, é um trabalho sensacional que eu fazia muito em quartos e quintos anos, é pegar um bom texto e fazer uma revisão. O que que esse autor usou de legal? O que que é autor de bonito? Por que que o texto dele ficou bom de ser lido? Quais são os recursos que ele usou? Bem interessante. E eu estou preparando outros, né, fases da escrita, e o portfólio que já está pronto, tá? Já estou só preparando para publicar. Espero que vocês tenham gostado desse tema, no caso da avaliação. Meu e-mail está aí. Se quiserem fazer alguma crítica ou alguma sugestão, eu aceito. Sou professor, estamos sempre abertos às críticas e às sugestões. E é isso, né? Então, espero ter contribuído com vocês. Espero que vocês aproveitem, espero que vocês façam boas avaliações, que vocês levem muito a sério esse tema, é uma questão extremamente importante para o nosso processo, né? Para o processo do nosso ensino, para a aprendizagem desses alunos, a nossa preocupação. A BNCC vai falar muito sobre essas avaliações, de como a gente ver esse aluno, como é que a gente precisa enxergar melhor esse aluno. Espero ter contribuído, espero ter feito um trabalho que ajude no trabalho de vocês. Muito obrigada.